Genética é a ciência que estuda a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações. Hipócrates, por volta de 410 a.C., propôs a ideia da pangênese, a qual afirmava que o organismo produzia partículas de todas as partes do organismo e que essas partículas eram transmitidas no momento da reprodução. Essa ideia permaneceu bem aceita até o final do século XIX. Aristóteles também possuía uma ideia sobre hereditariedade. De acordo com ele, existe algum material no sêmen produzido pelos pais que garantiam a transmissão de características. O termo sêmen, nesse caso, era usado no sentido de gametas e não como secreção eliminada no momento da ejaculação. Após Aristóteles, houve um grande período de tempo sem que essas questões fossem levantadas. Gregor Mendel, um grande estudioso da genética, recebeu o título de pai da genética, devido às suas descobertas relativas à hereditariedade e o seu experimento com ervilhas. Mendel realizou experimentos com ervilhas a fim de demonstrar os mecanismos da hereditariedade. Ao cruzar dois tipos de ervilhas, lisas e rugosas, Mendel obteve apenas ervilhas lisas. Após isso, Mendel cruzou os resultados desse primeiro experimento entre si. Desse segundo cruzamento, Mendel obteve 75% dos casos ervilhas lisas e 25% ervilhas rugosas. Nisso, Mendel nomeou a característica que mais apareceu de dominante e a que menos apareceu de recessiva. Por volta de 1986, Gregor Mendel definiu duas leis que serviriam como ponto de partida e até hoje são a base do estudo da hereditariedade. A primeira lei, também conhecida como a Lei da Segregação dos Fatores, ou moibridismo, afirma que cada característica do indivíduo é determinada por dois fatores, sendo esses fatores os genes, que se separam na formação dos gametas e após a fecundação, o fator de um indivíduo se une ao outro. Consequentemente, é estabelecida uma relação de dominância, que faz com que uma das características seja expressa. A segunda lei, a Lei da Segregação Independente, estabelece que os fatores, conhecidos como alelos, para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Mesmo Mendel tendo tantas teorias interessantíssimas e super avançadas para sua época, seu trabalho foi muito tempo ignorado, por contradizer a opinião darwiniana da época. Darwin também tentou explicar a hereditariedade com a sua teoria genética. Porém, o cientista britânico se agarrou às teorias erradas, mas que eram dominantes em sua época. Acreditava que as características do pai e da mãe se misturam nos filhos, sem levar em consideração as características dominantes. A teoria da seleção natural de Darwin não teria funcionado sem a explicação de Mendel, que mostrou que as características hereditárias seguem a regra da proporção, em que alguns traços são dominantes sobre outros. Ernest foi um físico-químico neozelandês que, pesquisando o urânio, descobriu a emissão de raios alfa e beta. Em 1911, ele contestou a teoria de Dalton e fez seu próprio experimento. Para saber se os átomos eram maciços, Ernest bombardeou uma lâmina de ouro fina, pequenas partículas de cargas positivas chamadas partículas alfa, emitidas por um material radioativo proveniente do polônio. Ele observou que a maior parte das partículas atravessavam a lâmina, e por isso sua conclusão foi que o átomo possui um vazio que é formado por outras partículas, os prótons e os elétrons. O modelo atômico de Ernest possui um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa, que foi descoberta pelo experimento da lâmina de ouro. Rutherford ganhou seu prêmio Nobel em 1908 com a descoberta das partículas alfa e beta. Ele também teve uma grande colaboração para o desenvolvimento do modelo atômico moderno, já que ele defendia a ideia de que os átomos possuem cargas positivas aglomeradas em um pequeno núcleo. Ou seja, a gente pode associar essa ideia como o Sol, que é o núcleo, e as eletrosferas são os planetas orbitando em volta do Sol. 65. James Watt, um fabricante de instrumentos da Universidade de Glasgow, estudando uma máquina de Newcomen, procurava uma maneira de aumentar a eficiência e minimizar os custos com o carvão.
utilizando de forma como um combustível. Foi então que ele elaborou uma máquina com o condensador que minimizava as perdas de calor e que possuía outras finalidades como propulsão de moinhos e tornos, pois substituiu o de sobe e desce. A máquina de Watt, que também servia à fundição e às minas de carvão, teve grande êxito e acabaram substituindo as máquinas de Newcomen, pois além da versatilidade, consumiam 3 vezes menos carvão que essas. Para alguns, foi a máquina de Watt que ocasionou a Revolução Industrial. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o motor de combustão interna. O motor de combustão interna é um instrumento capaz de transformar diretamente energia térmica em energia mecânica. Os motores de combustão interna são baseados no princípio de que os gases se expandem quando são aquecidos. Controlando essa expansão dos gases, pode-se obter pressão, a qual será utilizada para movimentar algum órgão da máquina, tendo-se assim a transformação da energia calorífera do combustível em energia mecânica no órgão do motor da máquina. Há motores que a combustão interna é capaz de trabalhar com líquidos voláteis e com gases. Os líquidos voláteis são diversos, tipo gasolina, querosene e benzol, e os de gases são butano e propano. James foi um matemático inglês, primeiro a usar o termo matriz para indicar uma tabela regular os números. Com o seu amigo, ele desenvolveu álgebra de matriz. Em particular, ele utilizou as teorias das matrizes para estudar geometria de alta dimensão. Ele também contribuiu para a criação de teorias dos diversos elementares das matrizes lambda. Arthur desenvolveu uma teoria da invariância algébrica e de seu desenvolvimento desde o metro ia não era dimensional. Foi aplicado em física para o estudo da quantidade contínua de espaço-tempo. Ele também surgiu a geometria euclidiana e a geometria não euclidiana. São tipos especiais de geometria. Ele uniu geometria projetiva e a geometria métrica.